Programa Sagrada Umbanda. Apresentação Marcos Adriano Vargas. Apoio Vargas Advogados Associados. Credibilidade e tradição desde 1977. Astral Terapias Holísticas. Viver é incrível. Templo Escola de Umbanda Aranauã. Olá, meus irmãos, muito bom dia para vocês. Este é o programa Sagrada Umbanda. Eu sou o sacerdote Marcos Adriano Vargas, dirigente espiritual do Templo Escola de Umbanda Aranauã. Templo esse situado aqui na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, na Avenida Barão do Rio Branco, 336, com sessões públicas e gratuitas todas as terças-feiras às 20 horas. Quero aproveitar para convidá-los e noticiar também que na próxima terça-feira, dia 27, teremos o primeiro trabalho de passes em animais. Traga o seu pet para receber o axé da espiritualidade. Hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto de 2019, e esta é a edição número 93 do programa Sagrada Umbanda, que é o seu programa de Umbanda e Espiritualidade, que vai ao ar diariamente pela Rádio Cruz Alta AM 1140 e também pela nossa fanpage no Facebook e nosso perfil no Instagram. São nossos patrocinadores, Vargas Advogados Associados, Credibilidade e Tradição, desde 1977, Astral Terapias Holísticas, Viver é Incrível, Templo Escola de Umbanda Aranauã e Grêmio de Subtenentes e Sargentos de Cruz Alta. Você pode interagir conosco enviando as suas dúvidas, sugestões e perguntas para o número de WhatsApp 55 99134 3107. Vou repetir, 55 99134 3107. Pelo telefone do estúdio da Rádio Cruz Alta, 3343 1207, e pelo e-mail programa sagradaumbanda@gmail.com. Sonhos na visão umbandista. Não raramente nós recebemos também perguntas relacionadas aos sonhos. Pai Marcos, eu sonhei com isso e com aquilo. Que tipo de interpretação, o que eu posso entender acerca do significado deste sonho? Bom, vamos entender então o significado disso. Existem muitos enfoques, meus irmãos, ou formas de entendimento sobre a questão relacionada aos sonhos, ou seja, em outras palavras, eles podem ser compreendidos de diversas formas, do ponto de vista da ciência, da biologia e também da religião. Então nós separamos assim em 3 momentos, em 3 tópicos, o estudo dos sonhos. Para a ciência, que é uma das formas de nós entendermos o mistério dos sonhos, eles são manifestações ou experiências do nosso inconsciente. E essas manifestações e experiências que ocorrem durante o sono, geralmente são gerados pela realização de um desejo nosso reprimido, né? Ou então da ocorrência de pensamentos repetidos. Nós podemos falar isso de outra forma. Eles podem ser consequência de fatos ocorridos durante o tempo em que nós estamos acordados, e que esses acontecimentos, esses pensamentos e esses fatos ficam retidos na nossa mente. Eles são fixados na nossa mente e eles são repetidos depois ou trazidos à tona durante a nossa vigília, durante o sono, funcionando então como uma espécie de mecanismo do nosso cérebro para reter ou reviver assuntos que possam ser importantes para a nossa vida. A título de exemplo, para a gente visualizar isso de forma prática, se nós pensarmos muito em uma pessoa, num determinado local ou sobre uma experiência que nós queremos ter ou que nós tivemos, é muito provável que tudo isso vem à tona durante o sono em forma de sonho. É que nosso cérebro interpreta essas informações repetidas como sendo importante para nós. E daí ele traz isso, essas experiências, durante o nosso sono em forma de sonho. Já do ponto de vista biológico, nós falamos então do ponto de vista da ciência, né? Do ponto de vista biológico, ou seja, do nosso corpo físico, e inúmeros fatores podem desencadear os sonhos, especialmente aqueles que nós chamamos e conhecemos como os pesadelos, que são os sonhos ruins. Por exemplo, estados de doença,
de desequilíbrio emocional, as nossas preocupações, desequilíbrios também mentais. Tudo isso pode acarretar sonhos como uma forma do nosso cérebro se defender dessas experiências, vamos dizer assim, tidas como negativas. Além disso, ainda sobre o enfoque, o ponto de vista biológico, a alimentação errada, pesada no período noturno faz com que o nosso corpo, meus irmãos, faça um esforço maior para processar todos esses alimentos. Se isso ocorre durante o sono, ou seja, se o processamento desses alimentos acontece durante o sono, isso pode gerar experiências mentais negativas, pois o nosso cérebro ele tende a nos acordar para a digestão ser melhor processada, e isso é algo perfeitamente compreensível, né? E daí há uma experiência ou uma espécie de confronto entre o nosso cérebro que quer acordar e o nosso corpo que quer permanecer dormindo. É paradoxal isso. Então, cuidar da alimentação, do corpo e das nossas emoções é fundamental para um sono tranquilo. É o que os especialistas chamam de higiene do sono, não é verdade? Se nós estamos bem, mentalmente equilibrados, emocionalmente equilibrados e nos alimentamos bem, sem exagero, num período imediatamente anterior ao sono, a possibilidade de nós termos sonhos, pesadelos, é muito pequena. E para as religiões, que é o objeto do nosso estudo, não é verdade? O nosso tema trazido à baila hoje. Nós falamos então, inicialmente, para a ciência, sob o enfoque do nosso corpo físico, aspecto biológico, e agora para as religiões. E não só para as religiões, né, para as ciências espiritualistas, de modo geral, filosofias, como o próprio espiritismo. Para as religiões, então, para essas ciências, o sonho ele constitui, vamos dizer assim, uma espécie de desdobramento dos nossos corpos mais sutis. Nós sabemos que nós não temos, ou o nosso corpo não é formado apenas da matéria, no nosso corpo material, ele tem também corpos mais sutis. O próprio espiritismo desdobra esses corpos em no mínimo 7. Então, quando isso ocorre, ou seja, quando no período de vigília, de sono, quando os nossos corpos se desdobram da matéria, e isso acontece durante o nosso sono, o nosso espírito imortal, e ele é imortal, a nossa alma, né, se assim preferirem dizer, ele se desloca no tempo e no espaço, isso mesmo, né? Desloca-se no tempo e no espaço para outras realidades e dimensões. Nós já falamos alguma coisa aqui no nosso programa a esse respeito. E quando o nosso espírito, numa forma de desdobramento astral, se desdobra no tempo e no espaço para outras realidades e outras dimensões, ele passa a viver experiências que nós denominamos e chamamos assim de transcendentais. O que é transcendental? É aquilo que vai além da nossa compreensão física e da matéria, não é verdade? Então, quando isso ocorre, o nosso espírito ele pode reviver fatos do passado. E esses fatos do passado, eles ficam retidos na nossa, vamos dizer assim, na nossa consciência, na nossa mente imortal, que retém todas essas informações. Então essas experiências do passado, na nossa memória imortal, na memória ancestral, nos trazem à baila durante os sonhos algumas informações, alguns fatos e a imagem, às vezes, de pessoas e de outros espíritos. Nessas oportunidades, então, como eu acabei de falar, nós temos contato com espíritos amigos, né? E inclusive com alguns dos afetos do passado, conforme o caso. E esse contato serve para nós revermos esses amigos antigos de outras realidades, ou então ter a oportunidade de solucionar alguma, vamos dizer assim, alguma inimizade antiga. Para os médiuns de Umbanda, ou médiuns em geral, é comum durante esse estado de sono e do desdobramento, nós temos contato com os nossos guias e mentores espirituais. Isso mesmo, é muito comum isso. E isso se manifesta na forma de sonhos, em que nós estamos conversando com eles, com os nossos guias, nossos protetores, os nossos mentores, e eles vêm e nos dizem algo, dão alguma informação que é importante para as nossas vidas. Eu, particularmente, eu tenho muitas experiências extrasensoriais e isso ocorre durante o sonho, durante o sono.
e de forma muito frequente eu tenho contato com os guias espirituais. Às vezes esse desdobramento eu estou em outras realidades, ou recebendo algum ensinamento, ou seja, ou recebendo uma aula, ou então ministrando algum conhecimento para outros espíritos. Isso é algo que bastante dignificante. Mas em resumo, né, há que se avaliar caso a caso. Não é possível nós generalizarmos e querer interpretar os sonhos com uma única fórmula, como ocorre aí em sites de interpretação de sonhos e algumas revistas. É preciso que a gente faça um filtro, é preciso que a gente reflita sobre as possíveis causas dos nossos sonhos, desses desdobramentos, se é uma realidade do ponto de vista científico, do nosso corpo biológico, como nós falamos antes, ou é uma experiência extrasensorial do ponto de vista das religiões ou das ciências espiritualistas de modo geral. Para que a gente possa, dessa forma, chegar a uma conclusão das possíveis justificativas. Um abraço especial para o meu irmão Márcio Minassian, lá de São Paulo, que está sempre acompanhando o nosso programa. Abraço a todos irmãos umbandistas, simpatizantes da nossa religião, que nos acompanham pela rádio Cruz Alta AM 1140, através do Facebook e também do nosso Instagram. Por hoje é só. Desejo uma excelente sexta-feira, um ótimo fim de semana a todos os irmãos e irmãs. Fiquem agora com a publicidade dos nossos patrocinadores e a trilha de encerramento do nosso programa. Chegaram 2 perguntas durante o programa que na segunda-feira nós comentaremos. Agradeço aos irmãos que ligaram e enviaram suas perguntas. Na próxima segunda nós trataremos desses assuntos. Um axé. Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977. Astral Terapias Holísticas. Viver é incrível. Templo Escola de Umbanda Aranauã. Um pouquinho da luz do luar. Põe um cadinho de raio de sol, um pouquinho da luz do luar. E tem que mexer, tem que misturar um pouquinho de raio de sol e um cadinho da luz do luar. Um pouquinho de raio de sol, um cadinho da luz do luar. Mãezinha, tô indo, mãezinha, tô vindo, mãezinha, tô indo pra me peneirar. Mãezinha, tô indo, mãezinha, tô vindo, juntando pra me consagrar. Você ouviu o programa